começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. Nossa programação vocês acompanham através da nossa web TV e web rádio Renovando Vidas, semanalmente com uma palavra da parte do Senhor para abençoar a sua vida. Desde já, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez nos dar o privilégio de estarmos juntinhos com vocês. Querendo agradecer também a todos vocês, nossos amigos internautas, que acompanham e prestigiam a nossa programação. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida e que a palavra do Senhor venha transformar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Hoje, em nossa programação, nós teremos mais uma vez a oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus. Graças a Deus pela Bíblia Sagrada, que é a voz de Deus, a vontade de Deus revelada para mim e para você. Hoje eu quero convidar você que tem acesso à Bíblia a abrir no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Você que não tem oportunidade de abrir a sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo, amém? A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Amém? Graças a Deus por esta palavra, que eu creio que através do Espírito Santo de Deus trará um ensinamento para as nossas vidas. No decorrer deste tempo que estaremos juntos, nós iremos acompanhar alguns outros trechos da palavra do Senhor neste mesmo capítulo de número 3 de 2 Timóteo. Mas neste momento nós temos a oportunidade de analisarmos este texto, amados. O versículo de número 1 deste capítulo de número 3 diz: sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis. Muitas vezes nós olhamos e começamos a ver as dificuldades da vida, e isso não é exclusivamente para mim e para você, não é exclusivo dos tempos que nós estamos vivendo. Aqui Timóteo já vivia essa dificuldade. Os pregadores, Paulo e todos aqueles que serviam a Deus, que tinham Jesus em seus corações e que pregavam a palavra do Senhor, viviam os tempos difíceis. Então, eu e você precisamos estar atentos a isso. Os dias difíceis, nós muitas vezes estamos vivendo. Se não estamos vivendo, precisamos nos preparar, porque a Bíblia diz que eles virão. Mas, o que me chama a atenção nesta palavra é que Deus nos mostra quais são as fontes das dificuldades. A Bíblia diz no capítulo 1 que os dias difíceis virão. E a partir do versículo de número 2, Deus nos mostra a fonte das dificuldades. Por que haverá dias difíceis? Por que existem dias difíceis para mim e para você? E por que muitas vezes eu e você estamos tornando a vida dos outros difíceis? E é esta palavra que nós iremos acompanhar agora. Por quê? Pois os homens serão egoístas. Amados, egoístas, aqueles que se preocupam consigo próprio, aqueles que olham simplesmente para o seu problema, para a sua necessidade, para o seu sonho, para o seu desejo. E eu não estou falando de pessoas que estão longe do nosso alcance, não, estou falando de mim, estou falando de você. Muitas vezes nós estamos nos tornando a fonte das dificuldades que sobrevirão. Por quê? Por conta desses motivos que o Senhor nos revela nesta hora. Pessoas egoístas, pessoas que não olham para o próximo, pessoas que não se preocupam com o próximo. Egoísta significa isso, aquela pessoa que pensa nela em primeiro lugar, que olha para as coisas e para as necessidades dela como se fossem maiores do que as dos outros. Amados, é como se
nós tivéssemos sede, mas outras pessoas também estivessem com sede, mas nos dá a sensação de que a nossa sede, ela é maior, ela é mais difícil. Não, a dificuldade do outro muitas vezes é igual ou pior do que a nossa. Então, nós precisamos analisar quem nós somos e não nos tornarmos fonte das dificuldades, sendo nós pessoas como essas que o Senhor cita na palavra dele. Pessoas egoístas, pessoas que pensam em si próprias. A Bíblia continua dizendo que, além de egoístas, haveriam e há pessoas que são avarentas. Os avarentos, a Bíblia diz, pois os homens serão egoístas, avarentos. Amados, quando nós falamos de avarento, nós falamos de pessoas mesquinhas, pessoas que têm condição de, até mesmo para ela, ter uma vida melhor, mas não tem. Viver de forma melhor, mas não vive. Amados, há uma ilustração que diz que um homem que era avarento se tornou avarento durante o decorrer da sua vida. Ele economizava tudo que ele podia, ele deixava de passear, ele deixava de viver, ele deixava de comer, ele deixava de viajar, porque ele tinha amor ao dinheiro. Mas no final de sua vida, ao ser questionado em relação ao que ele gostaria de ter feito, ele olhou para a sua vida e disse: eu gostaria de ter vivido, eu gostaria de ter passeado, eu gostaria de ter comido, eu gostaria de ter tido uma vida diferente da que eu tive. Só que já era tarde demais. Por quê? Porque a avareza não permitiu que ele usufruísse daquilo que o Senhor havia entregado em suas mãos. Então, cuidado, nós não podemos ser avarentos, ter amor ao dinheiro. Nós precisamos sim economizar, precisamos ter controle, mas a avareza é algo que nos leva a sermos fonte das dificuldades, talvez até para a vida dos outros. E a Bíblia também diz que no final sobreviria as dificuldades porque haveria pessoas jactanciosas. Amados, pessoas jactanciosas são aquelas pessoas que olham para as suas qualidades, analisam as suas qualidades e não conseguem olhar a qualidade do outro. Por quantas vezes nós não olhamos e vemos pessoas sendo jactanciosas ou nós mesmos nos tornando assim? Jactanciosas, pessoas que olham para suas próprias qualidades como se elas fossem insubstituíveis. Amado, saiba que se você parar, que se você não fazer, Deus coloca outro no seu lugar. Deus coloca outro no meu lugar. Nós não somos insubstituíveis. E os jactanciosos acham que eles são insubstituíveis. A Bíblia continua nos mostrando que ainda haverá pessoas arrogantes. Pessoas arrogantes. Pessoas que não conseguem entender a dependência de Deus. Elas se elevam. Elas se colocam em lugares e ali elas se veem como maiores do que tudo e do que todas. Pessoas arrogantes, nós precisamos fugir disso. Blasfemadores, blasfemadores, aqueles que falam contra a vida do outros inverdades. Aqueles que inventam situações, calúnias, para prejudicar outra pessoa, ou não para prejudicar, mas para se engrandecer. Colocam outras pessoas em situações difíceis, inventando, mentindo. Amados, isso é muito, mas é muito grave. Nós precisamos fugir das blasfêmias e dos blasfemadores. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve. A Bíblia ainda continua dizendo que haveria pessoas desobedientes aos pais. Será que a Bíblia está enganada? Será que o Senhor se enganou? Nós estamos vendo tudo isso acontecendo. Por isso que vem as dificuldades sobre as nossas vidas. Filhos que não conseguem ser obedientes aos pais, funcionários que não conseguem ser obedientes aos seus patrões, homens e mulheres que têm dificuldade de obedecerem os seus líderes espirituais. Amados, aquele que não ouve o seu irmão, que não obedece àquele que está sobre você, não conseguirá ouvir e obedecer o próprio Deus.
porque nós somos uma escola um com os outros. Quando você aprende a obedecer aqueles que são superiores, quando você aprende a ouvir, você terá facilidade de ouvir e obedecer a vontade de Deus para a sua vida. Então, nós precisamos tomar cuidado também com isso. Há também aqui a citação dos ingratos, aquelas pessoas que têm dificuldade de agradecer, aquelas pessoas que têm dificuldade de entender, de reconhecer o que foi feito por ela. Elas acham que o que elas têm, elas conseguiram por suas próprias forças. Não entendem que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não há possibilidade de irmos para lugar nenhum sozinhos. Tudo que temos e tudo que somos, de alguma maneira nós dependemos de alguém. Por isso nós precisamos ter gratidão no nosso coração. Os ingratos também são citados aqui como aqueles que são fonte das dificuldades. A Bíblia também diz sobre os irreverentes. Amados, aqueles que se colocam para fazer ou para falar algo sério, mas com brincadeiras. Pessoas que falam das coisas de Deus sem Deus. Pessoas que se colocam de maneira e de postura inadequada. Muito cuidado. E eu não estou pedindo para que você olhe para o outro. Eu estou pedindo para que você faça como eu procuro e tento fazer quando eu leio esta passagem. Olhar para mim. Olhe para você. Como você tem sido, como você tem vivido. A Bíblia ainda diz que aqueles que trarão os dias difíceis são os desafeiçoados. Amados, quantas pessoas hoje são desafeiçoadas, não conseguem ter afeição por ninguém? Você vê que as pessoas hoje em dia têm dificuldade de abraçar, de ter um gesto de carinho, de ter um gesto de amor. Não mais está havendo afeição uns com os outros. Às vezes nós até temos facilidade de termos afeição com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, mas passou daí, já começa a haver uma barreira, um bloqueio. E não, nós precisamos ter afeição com todos. A Bíblia diz que haveria os desafeiçoados, aqueles que não têm afeição, que não têm afeto. Ainda a Bíblia continua nos dizendo que haveria os implacáveis. Os implacáveis. Às vezes as pessoas acham que isso é uma grande qualidade. Eu sou implacável. Implacável é aquela pessoa que é dura na sua forma de analisar, de julgar. Primeiro que nós não fomos chamados por juízes, nós somos chamados por pregadores da palavra. Quem somos nós para querermos julgar os outros? E às vezes as pessoas, além de julgar, são implacáveis, são duros. Duros no perdoar. Implacáveis, se alguém te fez algo, você não perdoa, você é duro de coração. Isso desagrada a Deus. Nós não podemos ser implacáveis. Nós precisamos ser sujeitos à vontade de Deus, olharmos para Jesus e vermos quão bom Ele foi, quão bom Ele é. Nós precisamos estar maleáveis. Ser implacável não é qualidade, é uma falha que nós precisamos corrigir. A Bíblia ainda diz que haveria os caluniadores, amados, aqueles que inventam mentiras. Os caluniadores é parecido com os blasfemadores, é aqueles que falam inverdades, aqueles que inventam, que prejudicam as pessoas com mentiras. Cuidado. Haveria também os sem domínios de si. A Bíblia diz que o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Então, para termos domínio de nós mesmos, nós precisamos ter em nós o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos dominar. Nós precisamos dominar a nossa língua, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Precisamos ter domínio próprio. Ainda a Bíblia diz que haveria pessoas cruéis, inimigos do bem. Isso nós temos visto. Pessoas matando, pessoas roubando, pessoas prejudicando, pessoas fazendo coisas sem pensar no outro, pessoas cruéis, que são inimigos do bem, que não se preocupam em fazer o certo, se preocupam em ter benefício próprio, sem se importar
com quem eles estão usando de escada, quem eles estão usando de escada. Haveriam ainda traidores, aquelas pessoas que traem, que enganam, que você não pode confiar. Haveria também os atrevidos, os enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amados, tudo isso que foi citado, o final deste versículo de número 4 nos diz que essas pessoas que cometem esses erros, elas são amigas das coisas do mundo. Por quê? Porque geralmente quando nós fazemos uma dessas coisas que estão relacionadas nestes versículos, nós não nos preocupamos com o próximo e isso nos afasta de Deus, porque isso é sinal de que nós estamos mais preocupados e interessados com as coisas deste mundo do que com as coisas do próprio Deus. Mas nós vemos, a partir do versículo de número 10, que os piedosos, aqueles que são bons, aqueles que decidirem fazer o contrário de tudo isso, serão perseguidos. Por isso nós precisamos estar preparados. A Bíblia diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança? As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram, e que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Amados, aqui nós estamos vendo que Timóteo conseguia fazer o que agradava a Deus, mas ele foi perseguido. Mas o final do versículo 11 diz que de todas o Senhor o livrou. Porém, amados, mesmo com todas as perseguições, mesmo com todas as lutas, nós precisamos prevalecermos firmes no Senhor, sabendo que é Ele quem nos dará o livramento, porque assim como vimos no versículo 1 do capítulo de número 3 de 2 Timóteo, se não vivermos assim, as dificuldades virão sobre as nossas vidas. Não pense que nós conseguiremos enganar a Deus, porque dentro de tudo isso que foi citado, de todas essas qualidades que foram aqui colocadas, qualidades ruins, não é? Nós enganamos muitas vezes os homens. Talvez nós até conseguiremos conquistar algo neste mundo, mas a nossa visão e a nossa meta é agradarmos a Deus, porque Ele tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, e o nosso alvo é a nossa salvação. Então, cuidado com as suas atitudes, cuidado com o seu falar, com o seu agir, com o proceder na sua vida. Nós precisamos ser tementes a Deus. Este mesmo capítulo ainda diz, a partir do versículo de número 14, um ensinamento. Algo que nos vem ensinar e nos mostrar que nós precisamos ter firmeza na palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus revelada a nós. A Bíblia diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, então não há desculpa. Não tem como nós falarmos: Senhor, mas eu cometo tudo isso, eu sou infiel, eu sou egoísta, avarento, arrogante, blasfemador, desobediente, enfim, tudo aquilo que foi citado, porque eu não conheço. Amados, nós conhecemos, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus nos ensina. Nós não somos mais tomados por inocentes, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. É ela quem nos leva para o caminho certo, é ela quem nos conduz para as coisas do bem, para as coisas que são certas. Por isso a palavra de Deus é o nosso farol, é o nosso caminho, é a vontade de Deus para nós. Precisamos estar atentos a ela, não apenas em conhecê-la, mas acima de tudo em vivê-la, em colocá-la em prática nas nossas vidas, amém? Que o Senhor possa ter falado com você através deste texto bíblico, assim como falou comigo, que o Espírito Santo de Deus possa ter acrescentado na sua vida aquilo que não foi dito aqui na nossa programação, que você possa pegar a sua Bíblia, ler este capítulo, analisá-lo,
profundamente, ouvir o que Deus tem para falar com você através desta palavra e de todas as outras que estão na Bíblia Sagrada, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida. Quero novamente agradecer você que acompanha a nossa programação através da nossa Web TV e Web Rádio Renovando Vidas. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima semana com uma nova palavra para você. Aguardo todos vocês. Até lá!